Bom, meus amigos, bem-vindos ao seu Bate-Papo Ilumina para mais uma conversa sobre os problemas do setor elétrico brasileiro. No programa de hoje, continuando a nossa discussão sobre o chamado problema do GSF, nós vamos abordar as tentativas de repactuação do risco hidrológico, iniciadas em 2014 a partir do aumento explosivo do déficit de geração hídrica. Como observamos no programa passado dessa série sobre o GSF, esse déficit passou a apresentar valores significativos justamente a partir de 2014, chegando a alcançar, em 2017 e 2018, um patamar de 20%, correspondendo a um GSF da ordem de 80%. Esse crescimento ele teve impactos financeiros significativos, atingindo 40 bilhões de reais em 2017. E, segundo as estimativas, ele deve alcançar 35 bilhões de reais agora em 2018, gerando uma inadimplência, sustentada, escorada por liminares judiciais da ordem de 6,7 bilhões de reais, na última liquidação do mercado de curto prazo em setembro, que é a última informação que a gente dispõe. Pode-se afirmar com tranquilidade que o GSF é o problema mais importante do setor elétrico brasileiro, pelo simples fato de que ele explicita as nossas dificuldades atuais em lidar com um tema essencial para qualquer sistema hidráulico como o nosso, que é o risco hidrológico, o risco de não chover e de não se ter a água para se gerar a eletricidade necessária às nossas necessidades. A necessidade de repactuar o risco hidrológico, ela surgiu de forma expressiva em 2014. Depois de uma fase tranquila, de superávites que foi de 2005 até 2012, e de um pequeno déficit de 1% em 2013, o ano de 2014, com um GSF de 84%, inaugurou uma fase de deterioração dos mecanismos de gestão de risco hidrológico do setor elétrico brasileiro, com consequências graves, tanto no campo econômico quanto no campo regulatório. Nesse contexto, os geradores eles começaram a se movimentar fortemente no final de 2014, no sentido de passar para frente o prejuízo referente ao déficit hidráulico. Prejuízo este, que, segundo esses geradores, era da ordem de 18 bilhões de reais, justamente em 2014. A ideia básica dos geradores foi sempre transferir o risco hidrológico para os consumidores. E isso face aos claros sinais de enfraquecimento do mecanismo de realocação de energia, do MRE, como mecanismo de mitigação desse risco hidrológico. E essa fragilidade era demonstrada justamente pelos GSFs abaixo de 100%. Ou seja, tem problema com o MRE e os ajustes, principalmente em termos de aportes de recursos para pagar as térmicas, que cobrem o déficit das hidráulicas, esses ajustes e esses aportes de recursos eles estão ficando cada vez maiores. Então, os geradores identificam isso e definem uma estratégia uma estratégia de passar esse mico para frente. Daí a ideia dos geradores de que os consumidores é que deveriam arcar com os custos dessas térmicas. O que significava o seguinte: quem deveria arcar
com os prejuízos, né, de 18 bilhões de 2014, né, 18 bilhões de reais, eram os consumidores. Bom, o problema é que pelo modelo brasileiro, que regia naquele momento os contratos de comercialização de energia elétrica, o risco hidrológico ele era de responsabilidade dos geradores, né? Portanto, quer dizer, legalmente, esse prejuízo ele não poderia ser simplesmente transferido para os consumidores. Por quê? Bom, em termos de comercialização de energia elétrica, há dois tipos de contratos no nosso mercado. Contratos de quantidade, contratos de disponibilidade. No contrato por quantidade, o vendedor se compromete a colocar à disposição do comprador uma determinada quantidade de energia a um determinado preço. Ponto. No contrato por disponibilidade, o que é colocado à disposição do comprador é uma determinada capacidade instalada. No primeiro contrato, o contrato por quantidade, o risco de não ter água é do vendedor. No segundo contrato, que é o contrato por disponibilidade, o risco de não ter água é do comprador. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Quando você compra pastel por intermédio de um contrato de quantidade, se tem ou se não tem a massa para fabricar o pastel, isso é problema de quem vendeu o pastel para você. O que ele tem que entregar é uma certa quantidade de pastel ao preço combinado. Se o preço da massa de papel, né, de pastel, se esse preço disparar, o problema não é seu. O problema é do vendedor. O problema não é seu, né, que comprou. Não, o problema é de quem vendeu. Ele é que tem que se virar lá para resolver o problema da falta de massa de pastel. Quando você compra pastel mediante um contrato de disponibilidade, ou seja, alugando, digamos assim, a fábrica, aí se tem ou se não tem massa de pastel, passa a ser um problema seu, do comprador. Se a massa de pastel disparar, o problema é do comprador. Então, o que acontece? O gerador hidráulico, né, ele vende quantidade de energia por contratos de quantidade. Portanto, se falta água, o problema é dele. É ele que tem que resolver. É ele que tem que arcar com o preço caro da eletricidade gerada pelas térmicas, no lugar das hidráulicas. Se ele vendesse disponibilidade, se ele vendesse capacidade, o problema da falta de água seria do consumidor, do comprador. A eletricidade cara das térmicas seria bancada por esse consumidor e não por ele, gerador. Qual é o problema que se colocou então em 2014? O problema é que os contratos das centrais hidrelétricas brasileiras, em 2014, eram contratos de quantidade. E, portanto, o risco hidrológico e de tabela o déficit hídrico era de responsabilidade dos geradores hidráulicos. Nesse sentido, a proposta dos geradores de transferir o risco hidrológico para os consumidores, ela tinha um caráter radical em relação à forma como, desde lá das reformas liberais dos anos 90, o risco hidrológico havia sido administrado pelo setor elétrico brasileiro. Então, o que aconteceu é que se desenhou uma situação bastante problemática, né? E de difícil solução. Não tinha nada de simples
essa repactuação do risco hidrológico, né? Não é à toa que a negociação ela durou todo o ano de 2015, né? Com idas e vindas, pressões e contrapressões, até se chegar a uma proposta da agência reguladora que foi aceita pela maioria dos geradores hídricos, né? Leia-se aqui geradores do mercado regulado, porque os geradores do mercado livre, eles nunca aceitaram a repactuação. A reação inicial da ANEEL, quando o problema foi colocado, ali no final de 2014, e de uma certa maneira no primeiro semestre de 2015, foi a seguinte: olha só, GSF menor que 100% era fruto de uma hidrologia desfavorável, né? Um MRE deficitário, ou seja, as centrais hídricas estão entregando menos do que a sua garantia física, era resultado das baixas afluências, né, que faziam parte do risco hidrológico e, portanto, faziam parte do jogo. GSF menores do que 100%, déficits de geração hídrica, prejuízos associados a esses déficits, faziam parte do negócio. Nesse sentido, deveriam ser levados em conta nas decisões dos geradores na hora de venderem a sua energia. Então, na hora deles decidirem quanto que da sua garantia física eles iriam vender, era aí que eles tinham que levar em conta todos esses fatos. Agora, se eles decidiram errado, o problema era deles. Ou seja, para a ANEEL, concretamente, não havia um problema do GSF. Logo, os 18 bilhões lá de 2014 eram dos geradores, né? Inclusive, havia uma discussão que a ANEEL dizia, não são bem 18, na verdade, esse negócio aí está superestimado, isso aí deve ser uns 9 bi, não é bem assim. Enfim, houve uma resistência inicial da agência, né? Em função dessa resistência, os agentes geradores se concentraram em uma argumentação que passou a sustentar a seguinte tese. Olha só, parte do déficit da geração hídrica não estava associada ao risco hidrológico, mas ao chamado deslocamento hídrico. O que era isso? Ou seja, as hidráulicas, elas não geraram por falta de água, mas porque outras centrais geraram no seu lugar. Ou seja, outras centrais deslocaram as centrais hidráulicas. Foi por isso que elas não geraram, não foi porque não havia água. E o caso emblemático desse deslocamento hídrico seria a chamada geração fora da ordem de mérito. O que seria isso? Cabe lembrar que no caso brasileiro, a decisão de quem gera e quanto gera, essa decisão ela é centralizada e ela é definida a partir de um conjunto de modelos computacionais que buscam justamente otimizar a utilização do conjunto de centrais e reservatórios, né, que compõem o nosso sistema elétrico. Ou seja, no nosso setor elétrico, não são os geradores que decidem, né, individualmente quando e como cada um vai gerar. Essa decisão ela é centralizada, né? A argumentação dos geradores era de que a geração das térmicas fora do mérito, essa geração ela foi decidida de forma exógena aos modelos computacionais. Isto é, ela não foi determinada por esses modelos, né? Por isso a palavra fora do mérito, porque quem define o mérito, né, da ordem da geração é justamente os modelos. Então, essa geração fora do mérito, os geradores estavam falando, olha, isso aí foi fora, né? Então, pelos modelos,
essas centrais térmicas não tinham que ser despachadas, né, no linguajar do setor elétrico, ou seja, elas não deveriam ter sido colocadas para gerar, né? As hidráulicas é que deveriam ter sido despachadas. Elas é que deveriam ter sido colocadas para gerar eletricidade. No entanto, essas hidráulicas foram justamente deslocadas por essas térmicas fora do mérito. Para os geradores, essa geração era fruto de medidas excepcionais e, portanto, impossíveis de serem previstas por eles, caracterizando uma intervenção no mercado por parte dos gestores do sistema elétrico que gerava uma mudança radical nas condições de riscos conhecidas. Nesse sentido, o déficit hídrico era fruto de eventos extraordinários e, portanto, imprevisíveis. Logo, não se tratava de risco hidrológico estrito sensu, né? Mas de uma excepcionalidade gerada a partir de uma atitude intervencionista no limite do governo. Nesse contexto de imprevisibilidade, os geradores agregavam outros fatos, como uma importação de energia que não estava prevista, né? O despacho de uma determinada térmica, por exemplo, a térmica de Uruguaiana, que não estava nos planos, né? Linhas de transmissões e centrais que não ficaram prontas, né? Energias de reserva, né? Ou seja, energia eólica, se ventou, ela entra gerando. Quando ela entra gerando, ela desloca a energia hidráulica. Enfim, tudo aquilo que os geradores consideravam imprevisível e, portanto, fora do alcance das suas decisões, que eram baseadas em quê? Eram baseadas nos riscos conhecidos. Pois bem, esse era o argumento básico, a excepcionalidade, né? Não havia como prever essas excepcionalidades, tomadas, né, a revelia dos setores baseados na intervenção do governo, na intervenção dos gerentes, dos administradores do setor. Né? A ANEEL ela refutou essa tese, argumentando que não era nada disso e que esse conjunto de fatos estava colocado sobre a mesa no momento da decisão e que caberia aos geradores levá-lo em conta. Portanto, não havia excepcionalidade, né? Não havia imprevisibilidade. A geração fora da ordem do mérito é uma geração feita com o intuito de garantir a segurança do sistema, né? Para evitar que, em determinadas situações de risco, os reservatórios sejam esvaziados, né? Esvaziados a um ponto que podem gerar uma situação difícil para o setor, né? Que pode até minar algum tipo de racionamento. Então, quando você despacha essas centrais, o que você está tentando fazer é justamente poupar água, né, das hidrelétricas, manter água nos reservatórios. E para a ANEEL, isso no limite estava embutido lá no risco hidrológico. Enfim, o impasse se estabeleceu, os geradores começaram a recorrer à justiça e a conseguir liminares de tal forma que aumentou a inadimplência na liquidação do mercado de curto prazo a partir de junho de 2015. Né? E quando chegou em setembro, o mercado praticamente paralisou. Né? Havia um rombo de 4 bilhões de reais que simplesmente não eram liquidados, escorados nessas liminares. Né? 23% dos agentes entraram com liminares. Né? E quando a gente fala liminares, você tem liminares dos geradores hídricos que não querem pagar as centrais térmicas, né? O que eles teriam que pagar. E a gente tem também as liminares dos geradores térmicos, né? Porque como só uma parte da hidráulica paga, então a grana é pequena, você entra com uma liminar para justamente ser o quê? Para ser um dos primeiros a ter acesso a essa grana. Ou seja, o famoso, se a farinha é pouca, né, o meu pirão primeiro. Então você tinha liminar para tudo quanto é lado. 23% dos agentes entraram com liminares.
Então, diante desses acontecimentos, né, da possibilidade de você simplesmente paralisar o mercado, foi buscado, então, uma repactuação do risco hidrológico, né, que foi alcançada finalmente em dezembro de 2015, né, inicialmente através de uma medida provisória, MP 688, e depois por uma lei, a Lei 13.203, né, de dezembro de 2015, onde você consolidou essa repactuação. Né. A base da repactuação foi, não se pode esperar algo muito diferente, a base da repactuação foi a transferência do risco hidrológico para o consumidor em troca de uma redução do preço da eletricidade para o consumidor. Ou seja, a questão que a ANEEL colocou foi, tudo bem, transfere o risco hidrológico para o consumidor, tudo bem, mas você, gerador, você dá alguma contrapartida. Porque, além do mais, você cobrava esse preço porque o risco ficava com você. Se o risco não fica mais com você, você tem que reduzir esse preço. Né? Assim, grosso modo, né, como exemplo, se o gerador passasse todo o risco hidrológico, né, para o consumidor, ele deveria reduzir em 10% o preço de vendas dos contratos vigentes. Então você está trocando risco, né, pelo preço. Né. A esse mote básico da repactuação somou-se duas outras questões. Né. A primeira questão é o seguinte: se o gerador deixasse a energia secundária para o consumidor, a redução do preço poderia ser menor. Ele não tinha que dar uma contrapartida tão grande podia dar uma contrapartida menor para o consumidor. Né? O que era essa energia secundária? Essa energia secundária é justamente aquela energia que aparece quando você tem o superávit, quando você tem o excesso de água. Essa energia que está acima da garantia física, a gente chama de energia secundária, e ela é vendida ao preço de mercado, né? Ao PLD, ao preço de liquidação da diferença. Né? O gerador, então, ele podia escolher se ele ficava com essa energia assegurada, com essa energia secundária, ou se ele passava essa energia secundária para o consumidor. Se passasse para o consumidor, né, ele daria uma contrapartida menor. O gerador também podia escolher quanto de risco que ele iria transferir para o consumidor. Quanto mais ele transferisse, maior seria a queda de preço do consumidor. E isso era feito via o pagamento de um prêmio de risco. Né? Exemplo, se o gerador, por exemplo, deixasse a energia secundária toda para o consumidor e ele não quisesse nenhum risco, né, passasse todo o risco para o consumidor, ele pagaria de prêmio de risco alguma coisa em torno de R$ 9,50 por megawatt-hora. Então ele pagava de prêmio de risco. Se ao invés de passar tudo, ele falou, não vou passar todo o risco para o consumidor, e eu vou ficar com 10% desse risco, com 10%, né? Até 10% eu encaixo, até 10% de uma geração abaixo da garantia física, então eu pago quanto? Você paga 1,25 por megawatt-hora. Ou seja, se você transferisse tudo, você pagava um prêmio de risco de 9,50 por megawatt-hora. Se você não transferisse e ficasse, você só pagava 1,25. Então essa foi a ideia, né? Dar opções para o consumidor. Né? Enfim, trocando em miúdos. Vai para lá, vem para cá, soma dividida. Quem passou a pagar os custos das térmicas que geram para cobrir o déficit da geração hídrica, quem passou a pagar esses custos foram os consumidores. Descontado os recursos amealhados ali a partir da venda da energia secundária e a grana que os geradores pagam, né, em termos de prêmio de risco. E tudo isso em uma conta chamada conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias. Enfim, teve o déficit. As térmicas geraram.
Aí deu um custo aqui. Quanto é que custou essas térmicas? Ah, 100 paus. Tá bom, 100 paus. Mas é o seguinte, quanto que você vendeu de energia segurada aí? Aí o cara fala assim, uns 10 paus eu vendi de energia secundária, desculpe, não energia segurada, energia secundária. 10 paus? 10 paus. Quanto é que os geradores colocaram aí de prêmio de risco? Suponhamos, 30 paus. Tá certo. Então elas custaram 100, essas térmicas, abate 10, abate 30. Bom, sobraram quanto? 60 paus para os consumidores pagarem. Então esses 60 paus os consumidores passaram a pagar. Antes eles pagavam? Não, eles não pagavam. Ok? Então, a nova lei passou a valer. Ela surgiu em dezembro de 2015. Só que ela passou a valer para 1º de janeiro. Ela passou a valer para 1º de janeiro de 2015. A lei entrou em 1º de janeiro de 2016, porém os seus efeitos eles foram retroagidos para 1º de janeiro de 2015. De forma que o prejuízo dos geradores hídricos de 2015, esse prejuízo ele foi transferido em parte para os consumidores. E de quanto foi isso? De quanto foi essa transferência? Essa transferência ela foi de 2,45 bilhões de reais. Ok? Então, diferentemente do valor lá de 2014, que aquele valor, aqueles 18 bilhões ficaram com os geradores, em 2015 não. Em 2015 uma parte foi transferida para os consumidores. Embora a repactuação ela só ocorreu em dezembro de 2015. Ou seja, como é que se deu o pagamento desses 2,45 bilhões? Da seguinte maneira, olha só. O pagamento desse valor ele se deu mediante a postergação do pagamento do prêmio de risco dos geradores. Justamente daquela contrapartida à transferência, ao fato dos consumidores assumirem o risco hidrológico. Então foi postergada essa contrapartida. Foi contrapartida justamente o quê? Para pagar esse mico do déficit hídrico de 2015. Aí acontece o seguinte, então você posterga. E se por acaso o prazo dessa postergação ultrapassar o prazo de outorga das concessões, não tem problema. Se estende o prazo. Ou seja, a repactuação ela foi aceita pela maioria das usinas, que estavam no ambiente de contratação regulada, no mercado regulado. 56% da garantia física do mercado regulado topou a repactuação. E a maioria dessas usinas, elas preferiram um determinado produto, que era um produto justamente que deixava a energia secundária para os consumidores e transferia 100% do risco hidrológico, passava tudo para o consumidor. Essas usinas, o prazo de ressarcimento dessas usinas da dívida de 2015, que foi um déficit para qual as novas regras foram aplicadas, de tal maneira que os consumidores ficaram com uma dívida, ficaram com um passivo, na verdade, ficaram com um passivo de 2,5 bilhões que nós estamos pagando. O prazo de ressarcimento desse tipo, da maioria das usinas, é de 4 anos e 6 meses. Ou seja, ele termina em agosto de 2020. Então, para essas usinas, maioria, em agosto de 2020, elas vão então começar a pagar o prêmio de risco. E nós vamos ter finalmente a contrapartida de ter assumido o risco hidrológico, nós, consumidores.
não houve repactuação no ambiente de contratação livre, no mercado livre, até hoje. O que está se tentando resolver agora, esse problema, né? mais uma tentativa de resolver esse problema, isso está sendo feito através de um projeto de lei aprovado no Senado, né? A PLS, um projeto de lei do Senado, né? De número 209 de 2015. Isso foi aprovado no Senado e está na Câmara para ser apreciado, né? É um projeto de lei que, na verdade, é um cozidão, onde tem GSF, onde tem discussões, temas lá relativos a distribuidoras, onde tem financiamento de gasodutos, a salada mista, onde no meio está a questão do GSF. Passou no Senado, vai para a Câmara, vamos ver o que vai dar nisso. Concretamente, né, o que a crise do GSF gerou até agora foi, concretamente, a transferência do risco hidrológico para o consumidor. Esse mico foi passado para o consumidor, que até agora não viu a cara da contrapartida, né, simplesmente porque ele está pagando o prejuízo de 2015. Né. Trocando em miúdos, a repactuação ela foi feita às custas do consumidor. Né. E segundo uma dissertação, né, uma dissertação da Thalita Jamil, apresentada na USP, né, a transferência do prejuízo de 2015, ela trouxe um benefício de 17,88 milhões de reais para cada usina, né, que participou dessa repactuação. Quando você olha para as unidades consumidoras, o benefício foi de R$ 31,85. Há, sem dúvida, uma determinada assimetria nessa repactuação. E essa assimetria ela não é gratuita. Né? Nessa mesma dissertação, há uma informação interessante que diz respeito à participação dos consumidores nas audiências públicas da ANEEL, né, que discutiram a repactuação. Né? A participação dos consumidores ela foi de apenas de 7,2%. Então, quando se fala que há a participação dos agentes do setor, a participação dos consumidores, e principalmente daqueles consumidores cativos, daqueles consumidores que estão pendurados, né, nas distribuidoras, como é a maioria de nós, essa participação ela ainda é uma participação bastante frágil. Né? E que, na verdade, diz respeito à própria organização da sociedade civil, né, no caso brasileiro. Né? Então, essa participação ela acaba explicando, essa baixa participação, ela acaba explicando também os resultados dessas negociações. Bom, nós vamos encerrando, né, por aqui essa parte inicial da nossa série, né, sobre o problema do GSF. Essa parte inicial ela engloba esse bate-papo, né, e o bate-papo anterior, né, onde nós justamente procuramos dar uma introdução sobre esse tema, né, que é o problema do GSF. E justamente no próximo e último programa dessa série, né, nós vamos ter aí um debate com os membros, né, do Instituto Ilumina sobre o problema real do GSF. Né? E que é um problema que efetivamente ele está muito além da simples falta de água nos reservatórios. Né? E para o qual a repactuação ela contribuiu muito pouco para a solução desse problema. Né? Na verdade, o GSF é simplesmente um indicador, né? É um fator de ajuste do mecanismo de realocação de energia elétrica, que é um mecanismo de compartilhamento de risco hidrológico. O problema é justamente esse mecanismo e, no limite, o problema é justamente o risco hidrológico. Né? Essa que é a grande discussão. Então, no próximo debate, né, no nosso próximo bate-papo,
nós vamos discutir exatamente isso, né? O problema real do GSF, né? As suas causas fundamentais, que na verdade apontam e refletem, sem dúvida, a difícil situação que o setor elétrico brasileiro enfrenta, né? E o tamanho dos desafios. A questão, o problema do GSF reflete muito bem, a meu ver, a natureza dos problemas fundamentais do setor elétrico brasileiro. Então, nós nos vemos no próximo Bate-Papo Ilumina.